Algo extraordinário acaba de acontecer no epicentro de Roma, um evento que muitos estão celebrando como um novo capítulo na história da Igreja. Mas há aqueles que observam com um silêncio contemplativo, não por indiferença, mas por um profundo exercício de discernimento espiritual. O nome ressoa nas catedrais e nas praças. Bento XVII, o novo Papa. Um nome que carrega dignidade, que evoca tradição, mas que também traz consigo ecos de um passado que poucos se lembram de. Examinar com os olhos da fé, e o que estou prestes a revelar não encontrará espaço nos noticiários convencionais. Não será tema de debate entre os comentaristas, nem mesmo será abordado nos púlpitos de muitas igrejas, porque o que este homem representa transcende um simples cargo eclesiástico. Ele personifica um símbolo, uma mensagem, uma virada profética nos tempos em que vivemos. E hoje você vai desvendar algo que poucos têm a coragem de expressar em voz alta, mas que é essencial para o seu crescimento espiritual e seu discernimento nestes tempos finais. Neste vídeo, não vamos nos perder em teorias conspiratórias vazias. Vamos examinar realidades espirituais concretas, sinais inequívocos, padrões que se repetem ao longo da história, vozes que se calam por medo e outras que se atrevem a proclamar a verdade, como fez Billy Graham em seu tempo. Porque esta não é uma mensagem contra um indivíduo específico, mas sim uma mensagem a favor do discernimento espiritual. Como Billy Graham certa vez disse, a Bíblia nos alerta que devemos estar vigilantes, porque muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Quando os tempos mudam, quando os nomes mudam, quando as estruturas estremecem, Deus continua falando e frequentemente o faz através de detalhes que a maioria simplesmente ignora. Hoje vamos olhar com os olhos do Espírito, não com julgamento precipitado, não com desconfiança infundada, mas com fervor genuíno, com a verdade como nossa espada, sentindo o peso da eternidade em cada palavra compartilhada. Você sabia que o nome Bento, na história papal, está carregado de simbolismo específico? Sabia que Bento IX foi responsável por um dos períodos mais controversos na história da Igreja durante o século XI? E você conhece o significado profético do número 17, que aparece em momentos cruciais de transformação ou colapso espiritual de uma geração? Nada disso é coincidência, nada é uma simples escolha aleatória. Existe uma mensagem oculta em cada título, em cada gesto solene, em cada silêncio eloquente. E se não aprendermos a enxergar com discernimento espiritual, corremos o risco de nos tornarmos meros espectadores passivos quando Deus nos chamou para sermos sentinelas alertas na torre de vigia. Billy Graham, em seu sermão de 1957 em Nova York, advertiu: os maiores enganos não virão através de inimigos declarados da fé, mas através daqueles que parecem defender a verdade enquanto sutilmente a alteram. É exatamente isso que estamos vendo agora com o surgimento de Bento XVII. Não é um ataque frontal ao cristianismo, mas uma reorientação sutil, um desvio quase imperceptível, que se não for identificado a tempo, pode levar milhões para longe do evangelho verdadeiro. Como as palavras proféticas de Graham ecoam hoje com ainda mais força, o perigo não está em rejeitar Cristo completamente, mas em aceitar um Cristo parcial, um evangelho diluído que não exige arrependimento, nem transforma vidas. Então, permita-me perguntar, você também sente que há algo mais profundo por trás desta nova nomeação papal? Tem experimentado uma inquietação espiritual ao ouvir este nome? Tem se perguntado se estamos entrando em uma fase profética mais significativa na história da fé? Sente que o Espírito Santo está alertando não a partir de uma crítica destrutiva, mas a partir de uma revelação esclarecedora? Compartilhe nos comentários.
Este não é um espaço para debate vazio ou críticas sem propósito. Este é um lugar de intercessão séria, de busca pela verdade, de clareza espiritual em tempos confusos. Sua voz é importante, seu discernimento é valioso. Quando o povo de Deus se une para orar, vigiar e falar, os céus respondem. Se este conteúdo está tocando seu coração, não deixe de se inscrever no canal agora mesmo. Cada novo inscrito nos ajuda a levar esta mensagem de discernimento a mais pessoas que precisam despertar espiritualmente nestes tempos finais. O botão de inscrição é como seu testemunho silencioso de que você valoriza a verdade inegociável em um mundo de meias-verdades. E compartilhe nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que precisamos de mais discernimento espiritual na igreja atual. Sua experiência pode ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ler hoje para também despertar. E não pense nem por um segundo que isso é tudo o que tenho para compartilhar. Apenas arranhamos a superfície, porque o que vamos revelar a seguir pode transformar completamente sua compreensão do panorama espiritual global. O que está acontecendo com Bento XVII não é um incidente isolado. É mais uma peça em um tabuleiro profético, onde as escrituras estão começando a se cumprir silenciosamente diante de nossos olhos. Você está preparado para descobrir o que ninguém teve coragem de dizer sobre o novo Papa? E por que Billy Graham teria soado um alarme espiritual se estivesse vivo hoje? Então, continue assistindo, porque o que vem a seguir é destinado apenas àqueles que não se contentam com o óbvio, que buscam enxergar além do visível. O nome Bento não é uma escolha aleatória no contexto papal. Não é apenas uma preferência estética ou uma tradição litúrgica, é uma declaração de intenções espirituais. Aqueles que conhecem profundamente a história da Igreja, não a versão superficial ensinada nos livros didáticos, mas aquela marcada por cicatrizes espirituais profundas. Sabem que sempre que esse nome ressurgiu no Vaticano, transformações significativas ocorreram na espiritualidade global. Bento IX, no século XI, esteve no centro de uma das maiores crises morais e espirituais que a Igreja já enfrentou. Foi um período de corrupção eclesiástica extrema, de negociação de cargos religiosos, de deterioração dos valores fundamentais da fé. E agora, quase 1000 anos depois, esse nome ressurge. Em meio a uma geração espiritualmente confusa, em meio a uma igreja global fragmentada, morna e exausta, um novo Bento assume o trono papal, e o faz com o número 17. Um número que muitos estudiosos da Bíblia associam ao triunfo divino sobre o inimigo, ao final de ciclos espirituais. Foi realmente apenas uma escolha ao acaso, ou há uma mensagem divina tentando nos alertar enquanto o mundo aplaude sem discernir? Billy Graham, em sua autobiografia Tal Como Sou, escreveu: "O maior perigo para o cristianismo não vem de fora, mas de dentro, quando a verdade é comprometida em nome da relevância, quando a santidade é sacrificada no altar da aceitação social." Esta observação nunca foi tão relevante quanto agora. Quando nações inteiras olham para uma figura como o Papa com esperança, respeito e fome espiritual, a mensagem que essa figura projeta carrega um peso eterno. E quando essa mensagem começa a mudar, mesmo que sejam apenas nuances sutis, mesmo que pareça estar baseada em uma misericórdia mal interpretada, em uma unidade sem santidade, em uma paz sem arrependimento genuíno, é nesse momento que o povo de Deus deve estar mais vigilante do que nunca. Existem movimentos espirituais que não podem ser percebidos com olhos naturais. Há palavras que parecem suaves e conciliadoras, mas carregam um propósito sombrio por trás da fachada. Não estou afirmando que Bento XVII seja um inimigo da fé.
Não estou sugerindo que devamos viver em temor, mas estou enfatizando que devemos exercer discernimento espiritual, porque como Billy Graham alertou em seu sermão na Universidade de Harvard, em 1982, o espírito do anticristo não virá como um monstro aterrorizante, mas disfarçado como um anjo de luz. O maior perigo deste tempo não será a perseguição aberta contra os fiéis, mas a sedução suave e gradual das almas. A mistura sutil de verdades com falsidades, a mensagem adulterada, a verdade diluída, a devoção domesticada. E tudo, isso pode começar com algo aparentemente simples, como um nome, um símbolo, um novo líder religioso global. Permita-me perguntar, você também está percebendo esses sinais? Esta nova nomeação papal tem causado inquietação em seu espírito? Você tem sentido interiormente que há algo mais profundo acontecendo por trás da figura de Bento XVII? Acredita que é hora de retornarmos ao altar de oração, de recuperarmos o discernimento espiritual, de deixarmos de ser meros espectadores para nos tornarmos verdadeiras sentinelas espirituais? Compartilhe sua percepção, sua oração, seu alerta nos comentários. Que este espaço digital se torne um lugar onde o corpo de Cristo se una não em divisão destrutiva, mas em vigilância construtiva, em intercessão ardente pela verdade. E se você achou que isso já é intenso, espere, porque o que vamos descobrir no próximo segmento não é história passada, é realidade presente. São sinais contemporâneos, declarações específicas, decisões tomadas por este novo Papa, que à primeira vista parecem inofensivas, mas que podem estar alinhadas com uma agenda espiritual mais profunda. Você está preparado para ver o que está se formando dentro do Vaticano enquanto o mundo permanece adormecido? Continue assistindo. O que vem a seguir pode abrir seus olhos e talvez até quebrar seu coração de intercessor. Às vezes, os sinais mais reveladores não estão no que é declarado abertamente, mas no que é deliberadamente omitido, no que é sutilmente introduzido como se não tivesse importância significativa, nas frases que soam doces aos ouvidos, mas escondem desvios perigosos da verdade. E é exatamente isso que tem começado a inquietar muitos cristãos discernidores desde a proclamação de Bento XVII, porque sua nomeação não foi apenas celebrada nos círculos religiosos tradicionais. Foi exaltada com uma intensidade incomum por plataformas midiáticas, veículos de comunicação e líderes que normalmente não demonstram o mínimo interesse pelo cristianismo autêntico. Por que subitamente tanto entusiasmo por uma figura religiosa que deveria ser essencialmente apenas um guia espiritual? Por que tanto aplauso, tanto apoio, tanta exaltação mediática? O que está acontecendo nos bastidores do poder global? Quais alianças estratégicas estão começando a se formar? Qual discurso está emergindo que parece atrair tanto o mundo secular quanto afastar-se do espírito de verdade? Desde seus primeiros pronunciamentos públicos, Bento XVII começou a delinear uma narrativa que, embora revestida de compaixão, compromete os fundamentos do Evangelho. Declarações como a fé deve evoluir com a consciência social contemporânea, a Igreja precisa aprender a se adaptar se quiser sobreviver no século XXI, ou o dogma não pode se tornar uma prisão para a experiência espiritual. Todas essas frases soam aos ouvidos atentos, como advertências disfarçadas de benevolência inclusiva. Billy Graham, em seu sermão O Preço da Integridade, de 1971, alertou: a Igreja não está aqui para se conformar ao mundo, mas para transformá-lo com a verdade imutável de Cristo. Não fomos chamados para adaptar a verdade às tendências culturais. Fomos comissionados para sustentá-la, proclamá-la e vivê-la, mesmo quando ela incomoda, mesmo quando causa dor
mesmo quando o mundo inteiro a rejeita como antiquada ou intolerante. Mas quando a figura espiritual mais visível do planeta começa a sugerir que a verdade é negociável, que a cruz pode ser suavizada para não ofender sensibilidades modernas, que a doutrina pode ser reformulada para acomodar as exigências culturais, então estamos diante de algo muito maior que uma simples transição papal. Estamos testemunhando uma batalha de dimensões proféticas, como Billy Graham previu em seu último livro. O maior desafio para a fé nos últimos dias não será a perseguição, mas a diluição. Não o ataque frontal, mas o comprometimento gradual. E o mais inquietante não é o que Bento XVII já declarou. É o que ele poderá declarar no futuro próximo. Porque toda grande mudança espiritual começa com insinuações pequenas, com redefinições sutis, com movimentos estratégicos que não parecem alarmantes até que seja tarde demais para reverter o processo. E isso é precisamente o que está ocorrendo agora. Enquanto muitos celebram um novo rosto carismático, enquanto o mundo fala de esperança e renovação eclesiástica, aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir estão começando a clamar em intercessão, porque compreendem que este não é apenas mais um momento na longa história da Igreja Católica. É um ponto de inflexão espiritual que pode abrir portas para uma reforma não santa, mas humanista. Uma reforma que não vem do céu, mas do sistema mundial. Se você se sente tocado por esta mensagem de verdade e discernimento, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sua inscrição não é apenas um clique, é um compromisso com a verdade em tempos de engano. É dizer: eu quero permanecer desperto quando outros dormem. E fale nos comentários como você tem percebido a diluição da verdade bíblica na igreja contemporânea. Seu testemunho pode ser exatamente o que outro irmão precisa ler hoje para também despertar espiritualmente. Aqui é onde se torna urgente que os verdadeiros crentes despertem, não para atacar pessoas, não para julgar corações que só Deus conhece, mas para orar com fervor, para discernir com sabedoria, para interceder com persistência. Como Billy Graham costumava enfatizar em seus sermões, a maior arma do cristão não é a crítica, mas a intercessão. Não é o julgamento, mas o discernimento amoroso. Billy nunca negociou com o espírito do mundo, nunca adaptou a mensagem para torná-la mais palatável à cultura secular. E se ele estivesse entre nós hoje, o que faria? O que diria ao ver uma figura global proclamando uma espiritualidade sem a necessidade de arrependimento genuíno, promovendo uma unidade sem o requisito da santidade bíblica, oferecendo uma fé sem o centralismo da cruz salvadora? Permaneceria em silêncio diplomático ou levantaria sua voz como trombeta para despertar uma igreja que começou a adormecer sob discursos suaves e inclusivos? Permita-me perguntar, você também sente esse peso espiritual? Sente que esta nova liderança representa muito mais que uma simples mudança institucional? Percebe que há uma transição espiritual profunda que o corpo de Cristo não pode ignorar sem consequências eternas? Está disposto a transformar sua vida em um altar de oração, seu tempo em intercessão persistente, sua voz em um clarão profético que desperta outros? Escreva nos comentários, não por polêmica vazia, mas por fidelidade à verdade. Estou desperto, estou orando. Não permanecerei em silêncio quando a verdade está em jogo. Suas palavras podem levantar o espírito de outro crente que sente o mesmo, mas ainda não encontrou coragem para expressá-lo, que sabe intuitivamente que algo está mudando no cenário espiritual global, mas ainda não conseguiu articular essa percepção em palavras. Seja essa voz.
E embora já tenhamos analisado sinais preocupantes, frases ambíguas e símbolos questionáveis, ainda não adentramos o aspecto mais profundo desta situação, porque há decisões estratégicas, reuniões reservadas e discursos planejados por este novo Papa, que já começaram a ativar agendas globais, não religiosas, não pastorais, mas políticas, sociais e globalistas. O que veremos na próxima parte pode abrir seus olhos como nunca antes. Você está preparado para descobrir o que Bento XVII está preparando nos bastidores? E por que isso pode marcar o início de uma nova era espiritual para o mundo inteiro? Então, continue assistindo, porque o véu está prestes a cair, e a verdade sempre acaba emergindo à luz. Existem momentos na história em que os discursos não apenas informam, eles reconfiguram paradigmas, não são meramente declarações isoladas, mas pontos de partida para uma narrativa que busca remodelar consciências, alterar princípios fundamentais e moldar uma nova espiritualidade, adaptada ao espírito da época. E isso é exatamente o que Bento XVII começou a fazer desde o primeiro dia de seu papado. Em meio a um clima mundial instável, com uma sociedade em profunda crise moral, política, econômica e espiritual, o novo líder não iniciou seu caminho com um chamado à santidade, ao arrependimento sincero ou ao retorno às Escrituras como autoridade final, mas com frases cuidadosamente elaboradas para seduzir, unir sem confrontar e guiar o povo não em direção à cruz transformadora, mas rumo a uma nova visão de fé mais inclusiva, mais suave e perigosamente mais distante da verdade revelada. Uma das frases mais repetidas em seus primeiros encontros públicos foi: "O mundo já não precisa de profetas que dividem, mas de construtores de pontes que unem." Embora superficialmente isso soe como amor, unidade e paz, valores que todos apreciamos, a pergunta que emerge do coração discernidor é esta: de que serve uma ponte se o que há do outro lado não é o evangelho puro? De que vale construir unidade se o preço é sacrificar a verdade imutável? Como Billy Graham frequentemente recordava em suas cruzadas, Deus nunca nos chamou para edificar alianças a qualquer custo. Ele nos chamou para sermos sal e luz, para proclamarmos a cruz, para vivermos na verdade, mesmo que isso divida opiniões e corações. O Evangelho não é neutro, não é diplomaticamente correto, não busca agradar a todos os paladares espirituais. É poder de Deus para a salvação, mas também é a espada que separa a verdade de erro. É aqui que o coração começa a estremecer, porque o que está se formando agora em Roma não é apenas uma série de reformas eclesiásticas internas, é uma preparação espiritual para algo muito maior. As declarações de Bento XVII não estão desvinculadas dos fóruns globais, dos pactos ecológicos, das agendas sociais contemporâneas. Pelo contrário, estão estrategicamente alinhadas com eles. Expressões como aliança planetária espiritual, paz baseada na tolerância interreligiosa, reforma litúrgica contextualizada e espiritualidade global como caminho comum da humanidade já não fazem parte apenas de um debate teológico interno. São componentes de uma plataforma internacional que está começando a posicionar o novo Papa não apenas como uma figura religiosa tradicional, mas como um porta-voz mundial de uma nova ordem espiritual inclusiva. Querido amigo que chegou até aqui, você faz parte de uma comunidade de pessoas que valorizam o discernimento espiritual acima do conforto das meias-verdades. Se este vídeo tocou seu coração e despertou seu espírito, quero convidá-lo com todo carinho a se inscrever no canal e fazer parte desta família que busca a verdade, mesmo quando ela não é popular. Sua inscrição é como um abraço espiritual, dizendo: eu também quero caminhar na luz.
E compartilhe nos comentários. Qual foi a maior revelação que este vídeo trouxe para você? Como isso mudou sua forma de enxergar os tempos em que vivemos? Sua história pessoal pode ser o farol que outro navegante precisa para não naufragar na confusão destes tempos finais. Somos uma comunidade, somos família, somos sentinelas juntos.